conversar com vocês sobre os benefícios de uma horta agroflorestal. Todos conhecem a horta tradicional, né? Que é uma monocultura com a terra exposta. Agora, uma horta agroflorestal inclui o processo de implantação é parecido. A gente afofa a terra, aduba, cobre na agroflorestal, né? E planta um consórcio, né? Um mix de plantas onde uma beneficia a outra. Que cada planta tem a sua necessidade de luz, né? Nem todas as plantas gostam de pleno sol e nem todas as plantas gostam de muita sombra, né? Então existe um raio de quantidade de luz que cada planta gostaria de ter. E um outro aspecto é o tempo de cada planta, né? Tem umas que são mais rápidas e outras que são mais lentas, né? Então, entendendo essa questão do tempo, espaço e extrato, que é a quantidade de luz, a gente consegue desenhar um canteiro pensando no modelo de horta agroflorestal. E os benefícios da horta agroflorestal, o primeiro é uma grande economia de irrigação, né? Em média de 6 a 12 vezes menos, né? Dependendo do clima, quanto você cobre, etc. De água vai ser necessário. E um dos motivos para isso, o primeiro, é a cobertura, como aqui a gente usou serragem grossa, né? Mas você pode usar o que você conseguir. Isso aqui é um material que a gente consegue fácil e o preço bem acessível. Talvez você consiga poda triturada da cidade ou capim roçado, né? Nesse momento, a cobertura é qualquer material que você consiga. E tendo a cobertura, você economiza muita irrigação. O segundo modo que acaba economizando irrigação é um plantio mais denso, consorciado. Assim, uma cultura cria microclima para outra. Então, minimiza desidratação por causa do vento, né? Uma protege a outra para desidratação. Aí o segundo benefício da horta agroflorestal é que no mesmo canteiro você recolhe muitas culturas, né? Não só uma monocultura. Por exemplo, eu posso plantar rúcula, alface, couve, milho, inhame, mandioca, gengibre. Por exemplo, um consórcio bem simples, né? Então, primeiro você vai colher a rúcula, você planta a rúcula em espaço como se fosse monocultura. Entre a rúcula você coloca o alface. Então você vai colher primeiro a rúcula, depois você vai colher o alface, depois a couve e o milho, depois, por último, a mandioca e o inhame que está embaixo, né? Se beneficiando da mandioca. E por baixo do inhame também o gengibre. Então você vê que a gente tem, ó, rúcula, alface, couve, milho, mandioca, inhame, gengibre, 7 culturas no mesmo trabalho. Então esse benefício é a economia da mão de obra, né? De você afofar, adubar, cobrir, irrigar e o custo, né? E economia na adubação, que você usa o mesmo canteiro para todos os aspectos. Então esses são os benefícios principais. Um terceiro benefício que é interessante também pensar é, por exemplo, a geada. Então, se você tem tipo uma rúcula plantada a cada 25 centímetros, entre a rúcula tem um alface. A rúcula cresce mais rápido, né? Então a rúcula vai proteger o alface da geada. Aqui a gente já teve casos de geada bem radicais, que os vizinhos perderam todos os alfaces e outras culturas. E nossos alfaces ficaram intactos. Por quê? A rúcula em cima do alface protegeu o alface. Do mesmo jeito que uma bananeira, uma outra planta protege um café na geada, né? Então a proteção de geada, desidratação por causa de vento e sol, né? E também a economia de mão de obra. Esses são os benefícios de uma horta agroflorestal.